Recomendações ESG Odin. Se você gostar deste conteúdo, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber notificações, dê o like e compartilhe esta recomendação. Tipos de jogos. Conceitos fundamentais nos jogos UAG, AG e em outros tipos. Audiogames, jogos universalmente acessíveis e outros tipos. Jogos digitais acessíveis na inclusão de alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, desenvolvendo e avaliando um jogo sob a perspectiva do design universal. Adriana Gomes Alves, Regina Célia Linhares Ostins, Marco Aurélio Santos, Bianca Capucci Frisoni, Maicon Cipriani, Patrícia Bianchini, Gabriel Ferrão Moreira e Rafael Andrade Santos. Também conhecido como ajudas técnicas, tecnologia de apoio, tecnologia adaptativa e ou adaptações, esse termo assume uma característica interdisciplinar e ampliada. De acordo com a definição do CBTA, Comitê Brasileiro de Tecnologia Assistiva, instituído pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, abre aspas, tecnologia assistiva é uma área do conhecimento de característica interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Um estudo das recomendações de acessibilidade para audiogames móveis. Sanchez e colaboradores. Audiogames denominam um conjunto de jogos cuja interação principal ocorre através do áudio. Vale ressaltar que nem sempre esses jogos são acessíveis, pois visam apenas oferecer uma experiência de jogo mais fortemente baseada em áudio. Já os audiogames voltados para o público com deficiência visual são construções de games com propósito acessível que reforçam as soluções em áudio para garantir a interação. Design de audiogames acessíveis. Amaury Dushkowski Jr., André Bataiola e Matheus Cesarotto. Audiogame é um jogo eletrônico sonoro desenvolvido para plataformas móveis, consoles de videogames e estações computacionais. É similar a um videogame, constituído por regras, objetivos, condições de vitória, narrativa e gameplay. Possui a narrativa como uma forma de interação baseada em escolhas, porém a sua execução tem como base o áudio. Jogos interativos em Jogos interativos, aprendizagem mais significativa e alunos mais preparados para a vida, por Bruna Bonfim. São jogos interativos que estimulam o raciocínio dos alunos por meio de desafios. A cada etapa do jogo, os alunos são incentivados a tomar decisões utilizando estratégias eficientes, atuando de forma colaborativa, para encontrar a melhor solução para um problema. Com esta dinâmica, adquirem diversas competências. Conheça algumas delas. Habilidades cognitivas, poder de decisão, raciocínio lógico, pensamento criativo. Habilidades sociais, colaboração, trabalho em equipe, comunicação clara. Habilidades emocionais, autoconfiança, lidar com emoções, aprender com os erros. Habilidades éticas, agir pensando no bem-estar coletivo, respeito ao próximo. Além de entretenimento, usando jogos interativos baseados em instruções na web. Os jogos interativos possuem elementos comuns que aparecem de várias formas. Na maioria das vezes é benéfico para projetistas de jogos começarem a criticar seu trabalho através da análise dos seguintes elementos existentes. Entretenimento. O fator diferencial entre jogos e simulação é o entretenimento. Quando muitos jogos tentam simular a realidade, é o entretenimento, e o humor em particular, que os separa de uma simples simulação. É o fator de entretenimento que atrai inicialmente os estudantes aos jogos e os mantém continuamente motivados ao aprendizado.
Fantasias. O elemento fantasia com jogos pode variar de uma simulação realística da vida real até mundos não existentes. Realidade sem ameaças. É o leque de ameaças que o jogo sugere ao usuário, levando-o a caminhos que normalmente ele não seguiria. É muito mais fácil induzi-los a um risco de morte em um ambiente de jogo do que na vida real. Objetivo. Todos os jogos têm um objetivo a ser alcançado. O objetivo pode ser o maior recorde, solucionar um quebra-cabeça ou chegar a um objetivo em um tempo determinado. Regras. O mundo no qual os jogos existem tem seu próprio conjunto de regras. Algumas vezes as regras já vêm definidas, outras vezes os usuários devem achá-las, jogando inúmeras vezes o que os obrigam a achá-los. As regras também podem mudar com o decorrer do jogo. Oposições. Algum tipo de oposição geralmente existe, na forma de inimigos ou uma corrida contra o tempo ou consigo mesmo, num esforço para quebrar seu próprio recorde ou uma combinação de alguns destes. Aventura. A aventura desafia o jogador. Tal como as regras, o estudante deve aprender quais são os desafios propostos pelo jogo. Resultado. Se um objetivo é alcançado ou não, alguns resultados ocorrem, tal como um recorde alto, salvar o planeta, ou passar para a próxima fase. O resultado mais importante nos jogos é que treinar é aprender. Jogos de tabuleiro em Conceituação de jogos digitais. Fabiano Lucchesi e Bruno Ribeiro. Jogo de tabuleiro. Estes jogos compreendem um plano jogável e delimitado dividido em setores e um conjunto de peças que podem ser movidas no decorrer do jogo. As peças devem estar associadas aos jogadores, sejam elas em forma ou cores. Os objetivos de cada jogo de tabuleiro, assim como as estratégias vencedoras, podem variar significativamente. Conquistar as peças de outros jogadores, conquistar um ou mais territórios, pontos ou valores agregados. Entretanto, estes jogos geralmente podem ser representados por jogos dinâmicos de informação perfeita. Jogo, brinquedo e brincadeira na educação. Otto Paulo Bohm. Os jogos de tabuleiro usam como ferramenta central um tabuleiro, onde os jogadores têm controle usando um objetivo físico e envolvem, na grande maioria, dados e ou cartas. Estes jogos são, em sua grande maioria, e não em sua totalidade, fabricados industrialmente. Jogos de tabuleiro. Uma forma lúdica de ensinar e aprender, por Salete Marcolina Gellan. Uma definição simplista seria a de que jogos de tabuleiro são todos aqueles disputados por uma ou mais pessoas em uma base, o tabuleiro, seja de madeira, metal, pedra, marfim, plástico, papelão ou outro material, onde peças são movimentadas, colocadas ou retiradas do tabuleiro, obedecendo a regras pré-estabelecidas. Nos jogos de tabuleiro a definição é simples, mas com aspectos importantes. Exige a interação presencial entre os jogadores e que requerem que, basicamente, a capacidade de parar, concentrar-se, elaborar pensamentos e, sobretudo, saber respeitar o tempo do outro e as regras pré-estabelecidas. O jogo de tabuleiro como recurso didático na educação infantil, por Francis Targansky. Os jogos de tabuleiro são jogos que utilizam superfícies, normalmente planas, pré-determinadas, com marcadores de acordo com as regras de cada jogo. Desenvolvidos para serem jogados por um ou mais participantes, os jogos de tabuleiro podem demandar estratégia, sorte, conhecimento ou memória para o desenrolar do jogo. Suas regras são sempre pré-definidas e seus objetivos finais tendem a ser simples. Jogos digitais e eletrônicos em Conceituação de jogos digitais, por Fabiano Lucchesi e Bruno Ribeiro. Numa primeira análise, é evidente notar que os jogos digitais estão intimamente ligados aos computadores, numa visão mais abrangente, como PCs, consoles de videogame e celulares. Nesse sentido, a noção de que os jogos movem-se entre as mídias, apresentada por Ju,
torna-se uma associação natural. Assim, pode-se constatar que os jogos digitais são, não exclusivamente, representações de jogos num nível mais abstrato através dos recursos computacionais. Design de Games, uma abordagem prática, por P. Shuitema. Um jogo eletrônico é uma atividade lúdica formada por ações e decisões que resultam numa condição final. Tais ações e decisões são limitadas por um conjunto de regras e por um universo, que no contexto dos jogos digitais são regidos por um programa de computador. Jogo digital. Definição do termo. Frederico Miranda e Paulo Stagizes. O jogo digital é um sistema como qualquer outro jogo, com a diferença de possuir hardware e software como componentes essenciais. Segundo o Kiriemui, jogos digitais são jogos executados nos videogames, computadores pessoais e dispositivos móveis. Mosca faz uma distinção clara entre jogos eletrônicos, digitais e videogames. Jogos eletrônicos. Aqueles que utilizam basicamente energia elétrica para funcionar. Exemplo, Pinball e Genius. Jogos digitais. Necessitam apenas de software para ser jogado, sem uma saída de vídeo, como por exemplo o audiogame, que utiliza apenas recursos sonoros e informações textuais. Videogames. Jogos que possuem software e uma saída de vídeo, como por exemplo o jogo Tomb Raider. Estes jogos apresentam as seguintes características. 1. Fornecem informações visuais digitais aos jogadores. 2. Recebem alguma entrada dos jogadores. 3. Processam as entradas de acordo com um conjunto de regras programadas. E 4. Alteram suas informações digitais. Jogos digitais. Uma revisão sobre definições, fundamentos e aplicações do ensino na ciência. Jean-Philippe de Souza Alves. Assim, adotando a terminologia de games como sinônimo de jogos digitais, define-se que um game é uma atividade lúdica composta por uma série de ações e decisões, limitado por regras e pelo universo do game, que resultam em uma condição final. As regras e o universo do game são apresentados por meios eletrônicos e controlados por um programa digital. As regras e o universo do game existem para proporcionar uma estrutura e um contexto para as ações de um jogador. As regras também existem para criar situações interessantes, com o objetivo de desafiar e se contrapor ao jogador. Serious Game, GBL, Game Based Learning. Desenvolvimento de GDD para o game social de temática sustentável MUDA. Ferramenta educativa e de captação de recursos para o reflorestamento no Brasil. Pedro Gouveia de Vasconcelos. Os jogos educativos são classificados como Serious Games, em português, jogos sérios. São jogos que visam o treinamento, o aprendizado das pessoas ou apenas a construção de conhecimento coletivo. O que é um Serious Game? Uma das estratégias mais poderosas de gamificação. Olivia Baldicerra. Um serious game é um jogo desenvolvido com um propósito educacional, sem ter a função primária do entretenimento, o que não quer dizer que não possa ser divertido. Segundo Clark Abbott, de forma geral, ele possui um objetivo claro, tem um enredo e envolve competição e recompensas. Jogo e Serious Game. Conceito e bons princípios para análise do jogo Space Cross, da Volkswagen. Maicon Hackenhard de Araújo, Mônica Stein, João Jair da Silva Romão. O que separa Serious Games do restante dos jogos é o foco em um resultado de aprendizado específico e intencional para alcançar mudanças de performance e comportamento sérias, mensuráveis e continuadas. Serious Games baseados em realidade virtual para educação médica. Liliane dos Santos Machado, Rony Marcos de Moraes, Fátima de Lourdes dos Santos Nunes, Rosa Maria Esteves Moreira da Costa. Apesar de não haver uma definição precisa do termo Serious Games, essa classe de jogos visa, principalmente,
simular situações práticas do dia a dia, com o objetivo de proporcionar o treinamento de profissionais, a tomada de decisão em situações críticas, a conscientização de crianças, jovens e adultos, e a educação em temas específicos. Tais jogos, conhecidos como Serious Games, utilizam a conhecida estratégia da indústria de jogos para tornar essas simulações mais atraentes, ao mesmo tempo em que oferecem atividades que favorecem a construção de conceitos e a estimulação de funções psicomotoras. Deste modo, o termo Serious Games passou a ser utilizado para identificar os jogos com um propósito específico, ou seja, jogos que extrapolam a ideia de entretenimento e oferecem outros tipos de experiências, como aquelas voltadas ao aprendizado e ao treinamento. Aprendizagem baseada em jogos. Reflexões sobre o uso de jogos de tabuleiro durante o período de isolamento social na educação matemática. Diego Ricardo Kroll, Bruno Henrique Prado Pótrecos, Kennedy Ferreira Araújo, Lucas de Oliveira, Tainara Serighelli Dutra. A abordagem pedagógica que se refere ao emprego de jogos na educação é a aprendizagem baseada em jogos, do inglês Game-Based Learning, GBL. Essa metodologia utiliza a aplicação de jogos em suas diversas variedades físicas e digitais, a fim de proporcionar momentos de transcendências conectadas aos mais variados aprendizados. Aprendizagem baseada em jogos, Carlos Vaz de Carvalho. A aprendizagem baseada em jogos, GBL, de Game-Based Learning, é uma metodologia pedagógica que se foca na concepção, desenvolvimento, uso e aplicação de jogos na educação e na formação. GBL integra-se na denominação geral de jogos sérios, Serious Games, ou seja, jogos que têm um objetivo principal que não é o de entretenimento e que têm sido utilizados com sucesso nas áreas da saúde, investigação, planeamento, emergência, publicidade, etc. Aprendizagem baseada em jogos, Revista PUC, Rio de Janeiro. GBL faz referência a uma abordagem de aprendizagem inovadora, derivada do uso de jogos de computador, que possui valor educacional, ou diferentes tipos de aplicações de software que usam jogos computacionais para ensino e educação. GBLs têm como finalidade o apoio à aprendizagem, à avaliação e à análise de alunos e melhoria do ensino. RPG em Introdução aos Jogos Digitais, Desenvolvimento, Produção e Design e Edição. Leonardo Tórtoro Pereira. Em tradução livre, são jogos de dramatização, portanto, como ponto-chave, a narrativa, normalmente em tom épico. Jogos deste gênero costumam conter histórias extremamente bem elaboradas, com centenas de personagens únicos e com diferentes graus de relevância para a trama principal, tanto que, muitas vezes, as histórias de jogos deste gênero são transformadas em livros. Desenvolvimento de GDD para o game social de temática sustentável MUDA, ferramenta educativa e de captação de recursos para o reflorestamento no Brasil. Pedro Gouveia de Vasconcelos. Os jogos que se encaixam nessas categorias são jogos criados para entretenimento, no entanto, englobam tanto jogadores casuais quanto hardcore, pois sua característica de imaginação e interpretação não se adequa a nenhuma das duas classificações. Assemelham-se mais a um filme em que o jogador é um personagem principal, uma construção de universos imaginários que na maioria das vezes não exige muita habilidade de jogo. Esses jogos motivam o usuário através da descoberta do que se deve fazer para continuar avançando, o desenrolar de uma trama narrada aleatoriamente de acordo com as ações do usuário. Realidades sintéticas e MMORPGs para comunicação. Adilson Vaz Cabral Filho e Fábio Cunha Pinto Coelho. Massive Multi-User Online Role-Playing Game. Jogo de muitos jogadores online de interpretação de papéis, numa tradução livre.
Neste texto, algumas vezes eles serão chamados de MMOs, um termo mais genérico. No início dos anos 70, surgem os chamados RPGs de mesa, que podem representar Dungeons and Dragons. São jogos cuja experiência acontece em sua totalidade no espaço físico. Esse estilo de jogo RPG possui cartas tabuleiro e um mestre participante responsável pela condução da história. Os RPGs constituem a forma mais ativa de engajamento do público. Os jogadores são atores e espectadores uns dos outros, e os eventos que eles encenam têm o imediatismo de nossas experiências temporais. Concepção do Role-Playing Game RPG em jogadores sistemáticos. Ana Alaide Saldanha, José Ronieri Moraes Batista. RPG vem do inglês e significa jogo de interpretação de papéis. Foi criado nos Estados Unidos no ano de 1975 e desenvolvido a partir de jogos estratégicos de guerra que simulavam batalhas em tabuleiros. De forma resumida, o jogo se baseia na premissa de que cada participante faz o papel de um personagem em uma aventura imaginária. Essa aventura é narrada por um árbitro, normalmente chamado de mestre, que, por sua vez, descreve tudo o que ocorre nos cenários, como o que os jogadores veem, ouvem, sentem, etc. Os jogadores, em seguida, descrevem o que seus personagens fazem frente à situação proposta. O mestre narra o resultado das ações dos personagens e assim sucessivamente. O funcionamento é similar a um teatro, só que aqui a peça vai sendo escrita na medida em que acontece e cada personagem define o próprio roteiro e todos os personagens coadjuvantes são interpretados pelo mestre. Cada jogador pode criar sua personagem seguindo uma limitação proposta pelo sistema de RPG em uso ou vice-versa. Você gostou desta recomendação? Inscreva-se em nosso canal e aperte o sininho das notificações para receber mais de nosso conteúdo. Narrado por Juan Carlos. Edição de áudio e vídeo por Juan Carlos. Todo o material recomendado aqui serve apenas para fins educacionais. Nosso objetivo é fornecer acesso aos materiais educativos e inclusivos de excelência que encontramos, o seu incluído. Se você detém os direitos autorais de qualquer vídeo ou artigo citado aqui, ou acha que eles não deveriam estar disponíveis em nosso canal, informe-nos e os removeremos imediatamente.